E aí, pessoal, tudo bem? Esse é um convite para leitura. Eu estou com o livro aberto no capítulo Criados Iguais, na página 203 da minha edição, que é essa daqui que vocês estão vendo no site. Igualdade de resultados. Como é que eu faço para ler uma página? Como é que eu faço para ler 6 páginas de livro sem vocês pegarem no sono? E sem eu ler falando rápido, como eu falo, que muitas vezes vocês falam que tem que desacelerar o vídeo aí. É muito legal como as perguntas que a gente se faz, elas já foram feitas por muita gente que veio antes de nós. A gente tem, porque a gente associa história à tecnologia, né? O desenvolvimento, o desenrolar da história à tecnologia, a gente acha que, sei lá, 100 anos atrás as pessoas pensavam em preto e branco, né? E as pessoas pensavam analogicamente. E é engraçado que, assim, muitos dos nossos questionamentos, eles já foram pensados, muito já se discorreu sobre e a gente simplesmente não teve acesso a esse material. E aí vem alguém que chega para te converter e falando que o certo é isso daqui, e aí o cara, ele começa o discurso assim para você: Milton Friedman é um burro. O Adam Smith é um incapaz. É gente idiota que só falou besteira e não conseguiu fazer nada. Alguma vez você já caiu em algum canal que o cara fica Olavo Carvalhando desse jeito? Porque é um cabaço, porque não sabe. O cara é tão imbecil que ele acreditava nisso daqui. E ser engenheiro de obra pronta é uma coisa muito fácil. Destruir o pensamento do outro é uma coisa muito fácil. Falar que o Neymar é um perna de pau é muito fácil. Só que jogar melhor do que o Neymar é difícil. E talvez uma pessoa que jogue melhor que o Neymar consiga reconhecer a capacidade dele de jogar, embora os estilos sejam diferentes. Ou seja, uma pessoa que entende Milton Friedman talvez não concorde com o que ele disse, mas vai reconhecer a incrível capacidade que esse cara teve de pensar o mundo e de descrever o mundo dele. Então, para você dizer que Freud não presta, primeiro você tem que entender o que esse cara escreveu. E se você entender o que o cara escreveu, você está muito acima da média dos leitores desse país e do mundo. Eu nunca vou saber tanta economia quanto as pessoas que se dedicam a estudar isso profissionalmente, por trabalho. Mas eu sou muito entusiasta e eu quero compartilhar algumas leituras com vocês. Do meu jeito, porque senão vocês vão dormir. Então eu vou pegar umas 6 páginas aqui e vou resumir isso da forma que eu puder. Igualdade de resultados. Tem surgido na Grã-Bretanha e também nos Estados Unidos essa ideia de que Alice nos Países das Maravilhas, todo mundo ganhou, todo mundo tem que ter prêmios. Esse conceito de igual não deve ser interpretado literalmente como idêntico, porque ninguém, na verdade, defende que todo mundo, de todas as alturas e pesos, tenha acesso a quantidades idênticas de comida, por exemplo. Gente, eu estou mudando as palavras porque eu acabei de ler meia página que eu demoraria 2 minutos ou 3 minutos para ler na íntegra, tudo bem? Então eu estou interpretando do meu jeito. Se você quiser ler do seu jeito, aí você fica à vontade para ir direto no livro. O objetivo, na verdade, é a justiça. Só que a justiça leva a um pequeno problema, que a justiça é subjetiva. O que é justo? Quem é que vai decidir o que é justo? O conceito de justiça, ele muda de acordo com o observador. E assim como as necessidades, ela está nos olhos de quem vê. Pergunta para um herdeiro de milionário o que é o mínimo que ele precisa para sobreviver. E aí você vai falar: puta que pariu, mas como você é fútil, vai tomar no seu cu. Não, você está sendo injusto. Você está sendo injusto porque essa pessoa, ela nasceu na fartura e a vida inteira ela se acostumou com a fartura, e você está cobrando, você está exigindo que essa pessoa consiga levar uma vida frugal, sendo que ela nunca foi estimulada a isso. Aí você tem essa vontade de transformar o herdeiro de milionário numa gata borralheira, para ele ver o que é bom pra tosse, para ele ver o que é trabalhar o mês inteiro para ganhar 1.200 conto. Só que você tá vendo o mundo pela sua perspectiva. Então a concepção dele do que é justo e do que é extremamente necessário e o que é a necessidade de cada um, ela difere. Embora isso seja difícil de aceitar. Quem é que vai ficar gritando na sua orelha para você entender que isso não é passível de discussão, porque existe o que é justo, e o que é justo é o que eu tô te falando? A esquerda, a direita e todos os outros partidos que quiserem oferecer oposição a eles.
todo partido vai dizer que sabe exatamente o que é justo e sabe exatamente o que tem que ser feito para que o mundo fique melhor, desde que você vote nele. E aí a gente desperdiça as oportunidades de olhar para a sociedade, ver que a economia é a essência da escassez e que a gente tem que decidir junto como que a gente distribui a riqueza existente e como que a gente potencializa a capacidade de cada um de gerar riqueza. E essa é a conversa que não se tem. E não se discute pragmaticamente porque as pessoas estão com seus egos lá em cima, dizendo: eu preciso de cada vez mais seguidores no meu canal e para isso eu tenho que ser vitorioso, eu preciso ser o cara que bate mais forte, eu preciso mostrar que eu sou o cara mais inteligente, que está mais certo do que todo mundo. Quando na verdade é impossível para alguém estar certo, simplesmente porque conceitos de justiça e de moral, eles são subjetivos, eles mudam de acordo com o local e com o tempo. E parece que eu virei um papagaio que só repete isso agora, né? Vamos lá. Tem essa parte. Esses que tomam essas decisões e impõem aos outros são iguais àqueles que eles decidem? Não estaremos nós, no caso de Revolução dos Bichos, de George Orwell, onde todos os animais estão iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros? Que incrível. Além disso, se o que as pessoas adquirem é determinado pela justiça e não pelo que produzem, de onde deve vir esses prêmios? Que incentivo há para se trabalhar para produzir? Como decidir quem deve ser doutor, advogado e lixeiro? O que garante que as pessoas aceitarão os papéis que eles foram designados e desempenharão de acordo com suas capacidades? Certamente apenas o uso ou a ameaça da força, fará isso. O que acontece? Não, eu vou deixar considerações para o final. Então, o ponto-chave não é meramente a prática. Deixa eu ver como que eu resumo isso. Vamos para essa parte aqui. Grande parte do fervor moral por trás da pressão por igualdade de resultados vem da crença generalizada de que não é justo que algumas crianças devam ter uma grande vantagem sobre outras simplesmente porque lhes aconteceu de terem pais ricos. Claro, não é justo. Entretanto, a injustiça pode ter várias formas. Pode ter a forma de herança de bens, títulos, ações, casas, fábricas. Também pode ter a forma de talento, habilidade musical, força, genialidade, matemática. A herança de bens podem afetar mais rapidamente do que a herança de talento, mas de um ponto de vista ético, há alguma diferença entre as duas? No entanto, muitas pessoas se ressentem quanto à herança de bens, mas não quanto à herança de talento. Já aconteceu de vocês olharem para uma mulher linda e depois olharem para a filha dela e verem que essa mulher é tão linda quanto a filha da mais velha? O caso mais clássico aqui da nossa cultura brasileira é a Garota de Ipanema. Eu esqueci o nome dela porque eu não lembro o nome de ninguém. Mas a Garota de Ipanema, que foi a musa inspiradora de Tom Jobim, ela teve uma filha que é tão estonteante quanto a mãe foi. E isso é uma herança genética. E você consegue dizer para mim que a beleza ela não abre portas e que não facilita o enriquecimento? Pelo meio, se você acha esse meio do enriquecimento moral ou imoral, isso daí é um conceito teu e vale muito pouco para fins práticos. O que a gente está dizendo aqui é que as pessoas elas vêm naturalmente com diferenças, com injustiças competitivas. Que tradução horrível. Mas elas vêm com habilidades diferentes que podem ser exploradas de maneira diferente e elas serão levadas, serão utilizadas de maneira diferente. Isso gera coisas como isso daqui, por exemplo. Para ser justo para todo mundo tem que ganhar do mesmo jeito. Então a gente vai falar sobre Muhammad Ali. Bom, não há nada de justo no fato de Marlene Dietrich, não sei quem é, mas deve ser a Gal Gadot da época, ter nascido com belas pernas que todos nós queremos olhar. Ou no de Muhammad Ali ter nascido com a destreza que o transformou em um grande lutador. Mas, por outro lado, milhões de pessoas que apreciam olhar as pernas dessa mulher ou de assistir uma das lutas do Ali
se beneficiaram com o fato de a natureza ter sido injusta ao produzir a Marlene e o Muhammad. Que tipo de mundo seria este se todos fossem uma duplicata de todos os outros? Certamente não é justo que Muhammad Ali possa ganhar milhões de dólares em uma noite. Mas não seria ainda mais injusto com pessoas que gostassem de vê-lo se, em busca de algum ideal abstrato de igualdade, não fosse permitido a Muhammad Ali ganhar mais por uma noite de luta, ou para cada dia de preparativos para uma luta, do que o mais inferior dos homens na escala social poderia obter por um dia de trabalho não qualificado nas docas, trabalho de estivador, né, carregando saco de arroz. Talvez fosse possível fazer isso, mas o resultado teria sido negar às pessoas a oportunidade de assistir Muhammad Ali. Duvidamos muito que ele estivesse disposto a se submeter ao regime árduo de treinamento que precedia suas lutas, ou de se submeter ao tipo de lutas a que se submeteu se estivesse limitado ao pagamento de um trabalhador não especializado nas docas. Interessante isso. Estou pulando aqui mais algumas partes. Espero que vocês estejam com vontade de ler esse livro por conta de vocês. E aí, algumas pessoas elas dirão: eu tenho a solução para o mundo e você precisa acreditar em mim, você precisa votar em mim. Eu sei o que é bom para cada um e o que cada um merece, e eu vou centralizar esse poder e eu vou distribuir para todo mundo porções iguais. Só que aí as pessoas elas não têm estímulo para fazer o que elas fazem e para fazer aquilo que elas fazem melhor do que elas já fazem, porque aí vai valer a lei do menor esforço, porque você vai ter zero recompensa. Por outro lado, se a gente deixa a coisa solta, como querem os neoliberais, o que vai acontecer? Você vai ter poucos ganhadores que vão concentrar tudo sobre si. Imagina se você ganha R$1 para gastar em tempo de observação de pessoas bonitas. Você gasta isso no OnlyFans lá. O fato de você ter o Henry Cavill, aquele ator do Superman, e a Gal Gadot, já implica que todo mundo queira ver só eles. E o resto tudo, se fosse depender desse R$1 para comer alguma coisa, passaria fome. Ou seja, ou você tira a liberdade das pessoas de assistir quem elas querem e de comerem o que elas querem, e de trabalhar o quanto elas querem para ter a remuneração que elas querem, ou então você oferece essa liberdade e paga o preço de algumas pessoas não serem capazes de gerar riqueza. E aí fica esse discurso burro de um tentando ganhar do outro, e ninguém olha o mundo de uma maneira um pouco mais pragmática, que é: o mundo é feito de pessoas como eu e como a minha irmã. Então eu consigo sair para caçar e eu consigo voltar com comida para 3 pessoas. E aí eu pego... Ou para 5 pessoas. Então, como tem 4 morando aqui em casa, eu pego uma parte dessa comida e guardo. E transformo em alguma outra coisa para o dia que eu estiver cansado eu não ter que caçar. Se eu especulo, se eu invisto, se eu empresto esse dinheiro dessa uma porção de comida que me sobrou, é justo que eu possa fazer isso. Por quê? Porque eu me esforcei para isso. E aí, do outro lado, a gente tem a minha irmã. Que a minha irmã ela não tem condições de sair de casa todos os dias para caçar. Então, se a minha irmã é deixada desalentada, descuidada, sem cuidado nenhum, ela morre de fome. Então, você não pode nem ser extremista ao ponto de dizer que pessoas que não conseguem sair de casa para caçar a própria comida, elas não têm o direito de existir, porque eu acho que você estaria sendo radical demais. E você também não pode dizer que eu, tendo sido capaz de sair e caçar e trazer comida para 5 pessoas, fosse obrigado a dar destino a uma única porção de comida, sem poder alimentar pessoas que eu amo e sem poder escolher guardar uma parte para mim. Se você me proibir de fazer poupança, de explorar o capital, basicamente você está dizendo que 4 pessoas precisam comer por 5 e a gente tem que ser obeso até morrer de doenças cardíacas. Ou seja, cada minuto que você passa assistindo um canal de um pensador que tenta te convencer de que determinado meio de solucionar os problemas da sociedade é o certo em detrimento de todos os outros, que é um bando de imbecil falando bosta, você já foi enganado há muito tempo e você está perdendo o seu tempo num desenvolvimento utópico de um mundo que nunca vai existir.
E a solução, ela deveria ser não somente no campo das ideias, mas no campo das ideias partindo dos recursos que nós temos. E você deveria considerar todos esses recursos, os positivos e os negativos. Então, o Brasil é um país que tem terras extremamente férteis, que tem uma grande abundância de raízes, de fontes energéticas, e que tem algumas centenas de famílias que são extremamente ricas e que detêm todo o controle, porque elas controlam toda a estrutura sobre a qual tudo está posto, inclusive todos os jornais e todas as revistas e todos os canais de TV e todos os maiores canais de influenciadores que pregam pensamento comunista, neoliberal, conservador, e tudo que você pode imaginar, e tudo está fazendo com que você tenha ressentimento e raiva do outro que pensa diferente, porque é a existência do outro que impede que a gente funcione. E aí você posterga a possibilidade que a gente tem juntos de resolver problemas da nossa sociedade, porque você está esperando o dia em que o seu pensamento se sobressaia sobre os outros e todos os outros digam para você, realmente você está certo, vai lá e faz do seu jeito, porque agora finalmente a gente confia em você. Sabe quando que isso vai acontecer? Nunca. E a gente não pode se dar ao luxo de ficar passando fome até lá, de ter pessoas como a minha irmã, que não tem irmãos como eu, morrendo de fome, porque não consegue desenvolver o mínimo, e pessoas que desenvolvem tanta recompensa e fazem tão bem e são idolatrados tanto que não têm a maturidade de saber a responsabilidade que a quantidade de recompensa que eles têm traz junto com eles. Ou seja, a gente deveria pegar o Neymar e falar, meu filho, com grandes talentos vem grandes riquezas, e com grandes riquezas vem grandes responsabilidades. Porque em vez de você comprar um Bored Monkey, você não investe em alguma coisa que dê às pessoas incapazes de produzir alguma coisa que elas possam se apegar para sobreviver. Se você conversa desse jeito com o Neymar, ao invés de fazer com que 200 milhões de pessoas, ou 100 milhões de pessoas fiquem babando o ovo dele, dizendo quanto ele é um deus, e um monte de gente com nojo dele dizendo que ele não presta, se ao invés disso a gente der a orientação para ele, talvez ele tenha vontade de usar essa recompensa excedente, não para deixar de andar de carrão, não para deixar de passear com mulher, não para deixar de fazer tudo que ele gosta de fazer, mas os excedentes, aquele dinheiro que ele acaba gastando em Bored Monkey porque ele não sabe mais onde enfiar, esse dinheiro tem que ir para causas sociais. E essas pessoas, elas devem ser estimuladas a resgatarem os outros de forma humana. Agora, quando você chega pro Neymar e fala, você quer pagar imposto? Com um monte de gente falando aí que imposto é roubo, e muita gente dizendo, agora que você conseguiu esse cargo público, você tem mais aqui aproveitar mesmo, foda-se. É claro que esse cara não vai querer pagar imposto, e todo mundo que é brasileiro entende esse ranço que a gente tem de pagar imposto pro governo. Então, você não quer pagar pro governo? Então vem cá, o que a gente pode fazer? Paga alguém para desenvolver um projeto para otimizar o dinheiro da sua doação. E com isso colocar pessoas em que elas tenham a sua sobrevivência colocada de maneira sustentável. Como que a gente consegue pensar em maneiras de fazer isso? Porque se a gente for ficar esperando a casa de pensamento vencedora para arrumar o mundo, a gente vai morrer de velho e não vai ver mudança nenhuma na nossa sociedade. Então vamos começar por onde dá. Celebridades reagem também a estímulos. Hoje o cara compra um Bored Monkey porque ele sabe que ele vai viralizar. Então, por que não fazer com que ele viralize não só pelo projeto mais caro, mas pelo projeto mais eficiente de caridade e de bem-estar social? Por que não gerar uma competição entre os jogadores daquele que tem o melhor projeto? Por que não pegar o Richarlison e falar, cara, que foda esse seu projeto? E eu tenho ideias para otimizar isso ainda mais. Não estou dizendo que o projeto dele seja mal otimizado, pelo amor de Deus. Ou seja, tá na hora de parar de seguir o canal do cara que precisa convencer que todo mundo é burro menos ele, porque é justamente desse jeito que ele ganha dinheiro, com a sua presença lá, comprando curso e conteúdo dele, porque ele faz com que você se sinta superior e privilegiado ao segui-lo. Tá na hora de parar de seguir esses caras e buscar hubs que liguem a riqueza à necessidade de forma sustentável, de forma multiplicável. Como que a gente faz isso? Também não sei. Mas o bate-papo de boteco, ao invés de ficar falando mal da vida dos outros, tem que ser nesse sentido. Precisa virar parte do nosso entretenimento, pensar em formas de melhorar a qualidade de vida do todo. Isso é extremamente urgente.
Ou seja, o que isso tem a ver com a leitura? A leitura tem a ver com o tanto de tempo que a gente perde escutando um político falando assim: eu vou trazer um Brasil com mais igualdade. A igualdade é o paraíso e o comunismo é o inferno. Nenhum dos dois existe.